Olá, alunos! Mais um vídeo aqui. Esse vídeo vai servir para nosso roteiro 4 de atividades, né? O primeiro roteiro do segundo bimestre. E, gente, é obrigatório assistir o vídeo agora, tá? É como se fosse a nossa aula. Copiem tudo no caderno e mais pra frente eu vou explicar como vai ser a atividade. Vai estar tudo no vídeo. Quem não assistir, não vai fazer, tá? E o tema é notação científica, matéria nova, certo? Então, a gente vai trabalhar 3 habilidades, porque a gente vai trabalhar a situação de aprendizagem 1 inteira da apostila, e ela envolve essas 3 habilidades, tá? Então, qual é o objetivo aqui? Reconhecer unidades de medida para expressar grandezas muito grandes ou muito pequenas, e resolver operações que envolvam notação científica. Esse vídeo aqui, gente, eu não vou passar para vocês agora, né? Eu vou deixar ele embaixo desse, que é um vídeo motivacional, para vocês entenderem por que a gente trabalha com potências de 10, tá? Outra coisa onde vocês podem achar potência de 10 é até no coronavírus, gente, tá? No tamanho dele. Ele é tão pequenininho, ó, ele tem média entre 50 e 200 nanômetros, né? O que significa isso, né? 1 centímetro, pra vocês terem noção, tem 10 elevado a 7 nanômetros. Esse 10 elevado a 7, gente, é notação científica. Ou seja, ele é muito pequenininho. Então, até para o coronavírus, gente, tem a matemática, que vocês acham que vocês não vão usar para nada na vida, e usam todo dia, na verdade, nem sabem, tá bom? Então, gente, potências de 10. Vamos entender o que é e saber por que a gente usa ela na notação científica. Gente, a notação científica nada mais é, nada menos é do que eu pegar um número que tem muitos algarismos zeros e transformar num número que tenha potência de 10, tá? Só para escrever ele menor, né? Menor no sentido de tamanho de algarismos, né? De quantidade de algarismos. Lógico, gente, na escola a gente não vai trabalhar com números gigantescos, porque não dá. Mas é para vocês entenderem como funciona. Então, só lembrando a potência de 10, né? Aqui eu tenho, ó, 10 elevado a zero. Todo número elevado a zero é 1. 10 elevado a 1 é o 10 vezes ele mesmo uma vez, só é 10. 10 ao quadrado, né? 10 vezes 10, que é 100. 10 ao cubo, 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. 10 elevado a 4 é o 10 vezes ele mesmo 4 vezes, né? Que dá 10.000. 10 elevado a 5, né? Dá 100.000. Perceba, gente, aqui, ó, o expoente, né? Ele é positivo, né? É a quantidade de zeros, certo? Agora vamos entender o expoente negativo, ó. Que o expoente negativo, ele representa, gente, na verdade, uma divisão, tá? Então, o que é 10 elevado a menos 1? É a mesma coisa que 1 dividido por 10 elevado a 1. Pode fazer na calculadora aí, né? 1 dividido por 10, né? No caso, 10 elevado a 1 é 10. Dá 0,1. 10 elevado a menos 2 é 1 dividido por 10 ao quadrado, né? Que é 100. Então, 1 dividido por 100 é 0,01. Então, eu representar um expoente negativo é só para representar essa divisão, tá? Em vez de eu escrever como uma divisão, que fica muito feio, assim, falando matematicamente, eu vou escrever como um expoente negativo, só para ficar mais bonito. Então, ó, 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 dividido por 10 ao cubo. Se eu fazer a divisão, vai dar 0,001. 10 elevado a menos 4, né? Faço a divisão aqui, né? 1 dividido por 10 elevado a 4 dá 0,0001. E o 10 elevado a menos 5, a mesma coisa, né? 0,00001. Gente, dica. Se o expoente é negativo aqui, o que significa? O número que está no expoente é a quantidade de algarismos após a vírgula. Então, aqui, ó, elevado a menos 1, um algarismo após a vírgula, que é o 1. Elevado a menos 2, 2 algarismos após a vírgula, que é o 0 e o 1. Elevado a menos 3, 3 algarismos, e assim por diante, né, gente? Então, tá aqui essa dica, né? Não vou repetir ela, né? Mas é bom vocês anotarem tudo. Então, vamos trabalhar com os exemplos. Gente, eu decidi aqui, vou falar primeiro do exemplo 2, depois eu volto para o exemplo 1, tá? Só porque eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. No exemplo 2 aqui, gente, a gente tem um número inteiro, normalzinho, né? Que número é esse? É 2.345.000. Tá vendo? Ele tem uma quantidade grande de zeros, assim, não é tão grande, mas vamos tentar assumir com isso. Esse é o nosso objetivo, trabalhar com notação científica, tirar esses zeros daí. A gente vai primeiro tirar só os 3 últimos zeros aqui, que é a mesma coisa que fazer 2.345 vezes 1.000. Quiser confirmar na calculadora, a gente vai dar o número que tá aqui, né? Até coloquei aqui. Só que o 1.000 não é 10 elevado ao cubo? Então, eu posso escrever esse número dessa maneira, ó, 2.345 vezes 10 ao cubo. Pronto, uma notação científica. Não é a mais correta, mas tá certa. Não tá errada, não.
posso escrever esse número, ó, agora eu vou até o 5 aqui, eu vou pôr uma vírgula aqui no 5, que seria 234,5 vezes 10.000. Só que 10.000 não é 10 elevado a 4? E se eu fazer 234,5 vezes, né, 10.000, que é o 10 elevado a 4, vai dar um número. Pronto, ó, outra notação científica. Vou também agora, vou pegar a vírgula por aqui no 4, ó. Vou trazer ela aqui do final, pôr no 4. Né? Então, ela vai andar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 casas, ou seja, vai ser 100.000 a multiplicação. Então, vai ficar 23,45 vezes 100.000, né? Que é 10 elevado a 5. Agora, gente, a anotação mais correta seria essa última aqui que eu deixei em verde. Por quê? É como se eu pegasse a vírgula que está escondida no final do número e trazesse aqui, ó, para o primeiro algarismo do número, entre o 2 e o 3, no caso do exemplo aqui. Então, ó, vai ficar 2,345 vezes, né, 1 milhão. 1 milhão tem 6 zeros, 10 elevado a 6. Então, ficou, né, essa é a notação científica mais correta. A vírgula sempre no primeiro algarismo. Todas as outras estão certas? Estão, mas essa é a mais correta. Então, olha a dica, ó, perceba aqui. Andamos com a vírgula para a esquerda, ou seja, a gente tirou ela do final do número e foi andando com ela para a esquerda. Primeiro 3 casas, depois 4, depois 5 e depois 6. Quando isso acontece, o expoente aumenta, né? Aumenta, ele fica positivo, né? Agora vamos para o segundo exemplo, né? Na verdade, eu pus o exemplo 1. Agora a gente tem um número decimal aqui, gente. A gente tem 0,00456 e eu quero escrever em notação científica. Então, gente, eu vou andar com a vírgula para a direita. Então, ó, primeiro eu vou pegar a vírgula e andar um algarismo para a direita. Eu trouxe ela entre aqui esses dois zeros, né? Trouxe um para a direita. Isso aqui é a mesma coisa, a gente fazer uma divisão por 10, né? Só que o que é dividir por 10, ó? É a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a menos 1. É a mesma coisa, tá? É só outra maneira de escrever, certo? Aí eu vou agora trazer dois algarismos, tá? Para a direita. Eu vou tirar ela aqui e vou trazer dois aqui entre o 0 e o 4, ó. Isso aqui, gente, é a mesma coisa que dividir por 100. Só que o que é dividir por 100? É 10 elevado a menos 2, ó, tá aqui. Certo? Agora, peguei o mesmo número, ó, vou andar 3 algarismos para a direita. Vou trazer entre o 4 e o 5. Tá aqui, ó, 4,56. Agora, como eu andei 3, é 1.000, né? É uma divisão por 1.000. Só que dividir por 1.000 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 3. Agora, eu vou trazer ela aqui, ó, 4 algarismos para a direita. Então, né, 1, 2, 3, 4. Ela chegou aqui entre o 5 e o 6. É a mesma coisa que dividir por 10.000. Só que 10.000, ó, é 10 elevado a 4, é a mesma coisa que 10 elevado a menos 4, certo? De novo, a mais correta seria esta daqui, ó. A vírgula para no primeiro algarismo que não é zero, tá? Por isso que ela está em verde. E tá aqui a dica, ó. Perceba que quando andamos com a vírgula para a direita, o expoente diminui, no sentido, né? Ele é negativo, ele diminui, tá? Faz uma continha de menos. Olha a dica, andou para a direita, diminui. Andou para a esquerda, aumenta, tá bom? Então, agora vamos para as propriedades. Vamos relembrar as propriedades de potência. Pus aqui a multiplicação de potências de mesma base, né? Produto de potências de mesma base. Produto é multiplicação, né, gente? Então, quando a gente tem duas potências multiplicadas de mesma base, o que eu faço? Mantenho a base e somo o expoente. Só que já é matéria antiga, gente, só estou relembrando, vou passar bem rapidinho por isso. Se eu tenho uma divisão de potências de mesma base, o que eu faço? Copio a base e subtraio o expoente, certo? Também matéria já vista por vocês. Se eu tenho a potência de uma potência, o que eu faço? Multiplico os expoentes. Então, ó, a elevado a n, o m é um expoente, o outro expoente é n. Vou multiplicar os expoentes, tá? Gente, eu não sei o que isso aqui foi, algum erro de digitação, tá? Esquece, só é até essa parte aqui, ó, só até aqui, tá bom? Vamos para um exemplo? Então, gente, aqui no exemplo eu tenho dois números que não estão escritos em forma de notação científica. Então, primeiro passo, eu tenho que transformá-los em notação científica. Depois eu tenho que fazer o quê? A multiplicação, tá? Então, primeiro vamos transformar o 0,00004 em notação científica.
eu vou andar com a vírgula, ó, até parar aqui no final, né? Que a notação científica, ela tem que parar no primeiro algarismo, lembra disso? Eu acabei de falar no slide anterior. Então, ela vai andar 5 algarismos para a direita. Se andar para a direita, diminui, ou seja, expoente negativo. Então, vai ser menos 5. Então, tá aqui, ó, 4 vezes 10 elevado a menos 5. Agora, próximo número aqui, ó, 0,0037. Eu tenho que trazer a vírgula para o primeiro algarismo. Então, aqui, entre o 3 e o 7. Quantos ela vai andar? Quantas casas? Ó, 1, 2, 3. Ou seja, o expoente vai ser menos 3. Andou para a direita, o expoente diminui, negativo. Tá aqui. 3,7 vezes 10 é menos 3. Transformei em notação científica. Agora eu vou fazer a multiplicação. Vou usar o que? A propriedade. Tá? Uma coisa. O número que está antes da potência, no caso aqui, ó, o 4 e o 3,7, eu vou multiplicar eles separados. E vou usar a propriedade só aqui entre as potências, certo? Então, fiz aqui, ó, 4 vezes 3,7. E aqui desse lado, ó, vou pôr a potência. Como? Se elas são mesma base e é uma multiplicação, o que eu faço com o expoente? Somo. Um expoente é menos 5, mais o outro expoente é menos 3. Então, eu vou ter que fazer menos 5 mais menos 3. Multiplicação aqui desses dois, né? É só multiplicar, vai dar 14,8, não tem segredo. Agora aqui, gente, eu tenho que pensar, eu tenho uma soma e uma subtração juntas. Lembra quando isso acontece? Regra de sinais. Mais com menos é menos. Então, eu tenho que fazer, na verdade, menos 5, menos 3. Menos 5 e menos 3 é a mesma coisa que pensar, devo 5, devo 3. É a mesma coisa que falar, que pensar, né? Devo 8, então, né? Se eu devo 5 e devo 3, eu devo 8. E pronto, terminei. Só que, gente, aqui não está da maneira mais correta. Eu tenho que pôr a vírgula no primeiro algarismo, como eu já disse lá no slide anterior. Notação científica sempre é mais bonito no primeiro algarismo a vírgula. Se ela vai andar, então, para a esquerda, o expoente vai aumentar 1. Ela vai andar um algarismo para a esquerda, então o expoente vai aumentar 1. Aumentar 1, então eu tenho que fazer menos 8 mais 1. Se eu devo 8 e pago 1, fico devendo 7, certo? Tá até aqui a diquinha para vocês, quem quiser copiar, tudo bem? Bom, agora a gente vai trabalhar com soma e subtração de notação científica. Gente, na soma e na subtração, não tem uma regra. O que eu tenho que fazer? Eu só posso somar ou subtrair as notações científicas se a minha base, a potência de 10, for igual, tanto a base, né, óbvio, vai ser 10, quanto o expoente. Tem que ser igual nos dois números ou 3, depende de quantos você for somar. Então, por exemplo, aqui, ó, 3,5 vezes 10 elevado a menos 3, mais 5,5 vezes 10 elevado a menos 3. As duas potências já são iguais, então não tem segredo. Eu vou copiar elas no final e vou somar os números que estão na frente. Vou fazer 3,5 mais 5,5. Aqui, que deu 9. A potência eu só copiei. Não tem problema aqui nesse exemplo A. No exemplo B, gente, a gente tem um probleminha. A gente tem lá, ó, 9 vezes 10 elevado a 4, mais 4,3 vezes 10 elevado a 5. Os expoentes não estão iguais. Nesse caso aqui, a gente tem o expoente 4, e nesse caso, o expoente 5. A gente tem que igualar. Onde eu resolvi igualar? Eu resolvi igualar no segundo número, no 4,3 vezes 10 elevado a 5. Então, o que eu fiz? O primeiro número, 9 vezes 10 elevado a 4, eu copiei. Né? Daí eu pus o sinalzinho de mais. Agora eu vou arrumar esse daqui. Eu quero transformar o expoente em 4. Então, eu vou andar com a vírgula para a direita, tá? Então, se andar para a direita, o expoente diminui 1, né? Então, tá aqui, ó. Ele saiu entre o 4 e o 3, foi parar aqui no final do número. Deixei em vermelhinho porque, né, tecnicamente, quando ele fica no último, né, algarismo que não é zero, não precisa mais aparecer, né, a vírgula. Mas eu vou deixar ela em vermelhinho aí. Agora tá tudo certo, ó. As duas potências têm o mesmo expoente. Posso somar os números aqui, ó, né, o 9 e o 43, o 10,4 fica no final.
Só que 9 mais 43 dá 52. E como eu disse, gente, notação científica só é bonita se a vírgula está entre os dois, o primeiro algarismo, tá? Depois do primeiro algarismo. Então, eu tenho que trazer a vírgula entre o 5 e o 2. Ou seja, eu vou andar com ela para a esquerda. Se eu ando com ela para a esquerda, a potência aumenta, tá? Então, tá aqui, ó. Trouxe a vírgula, um algarismo para a esquerda, a potência aumentou 1, tá? E aqui eu tenho essas explicaçõezinhas, né? A vírgula anda para a direita, expoente diminui. Vírgula anda para a esquerda, expoente aumenta, tá? Então, para vocês não esquecerem. Aqui está a nossa atividade, gente. Qual vai ser a atividade? Vocês vão fazer a página 65 e 66 da apostila junto comigo. Vão tirar uma foto e vão anexar aqui no formulário Google, que eu anexei o vídeo, né? Os 2 vídeos que vocês têm que assistir. Pessoal, a atividade só está descrita no vídeo. Tem que assistir o vídeo, tá? Eu sei que é um vídeo longo e tem que assistir. Eu vou fazer junto com vocês, porque é um experimento, é uma primeira vez que eu vou trabalhar dessa maneira. Se eu ver que deu certo, daí eu vou tentar mudar. Se eu ver que não deu certo, também vou tentar melhorar isso daí, tá? Então, qual é a atividade? Páginas 65 e 66 da apostila. Vocês vão resolver junto comigo aqui no vídeo. Tirar uma foto e anexar aqui embaixo, tá? Já teve professores que pediram atividades dessa maneira e eu, né, a maioria sabe anexar fotos ou arquivos. Pode ser qualquer tipo de arquivo, tá? Aqui embaixo, tá bom? Então, gente, na página 65, atividade 1, ela dá uma tabela e pede para você completar essa tabela, né? Fazendo as somas e subtrações dos valores aqui da primeira coluna. Eu tenho que completar a tabela. Então, ó, na primeira linha, não tem muito segredo. Eu tenho 2 números que já têm a mesma potência, né? O expoente é 6. Eu só preciso somar, subtrair os numerizinhos que estão na frente. Então, já está feita a soma, né? Tecnicamente, a subtração é só inverter o sinal e fazer a continha de menos. Não tem muito segredo, né? Na segunda linha, ele me dá as potências, só que uma já é diferente da outra. Só que ele já me dá a subtração realizada, ó. Ele já dá a resposta da subtração. Basicamente, eu vou copiar a soma só invertendo aqui, né? Aí perceba, gente, que aqui ele resolve mudar. O 4,7 vezes 10 elevado a 8 ele transforma a potência na base, uma potência expoente 7, né? Para eu poder fazer a soma. Lembra que tem que estar com o expoente igual para fazer soma e subtração? Tem que estar igual. E ele já faz aqui também. Então, tecnicamente, eu só vou copiar aqui e fazer a soma aqui, tá? Só um detalhe aqui do final, gente, de ambos os números, né? Que sempre a vírgula tem que ficar após o primeiro algarismo. Por isso que ele faz essas mudanças aqui, né? O resultado aqui da subtração, ó, deu 40 vezes 10 elevado a 7. Tenho que trazer a vírgula para o 4, né? Andou para esquerda, aumentou o expoente. Mesma coisa aqui, né? Opa! Quando eu fiz a soma aqui, ela fica, tenho que trazer a vírgula entre o 5 e o 4, né? Ou seja, uma para a esquerda aumenta um no expoente, né? O expoente 7,8. De novo, aqui também, eu já nessa terceira linha, eu já tenho também feita a soma. Tecnicamente, eu vou copiar isso aqui, só que vou fazer o quê? Uma subtração, né? Porque aqui é menos e aqui é mais. Só isso, né? Sem muito segredo, tá bom? Pensando sempre em igualar o expoente. Aqui ele iguala o expoente do 1,041, ó, tá? Ele deixa, era 5, ele deixa como o outro número, do expoente 3, tudo bem? E o último aqui, que tá um pouquinho mais difícil, né? Ele dá um número, que provavelmente esse número que você já vai colocar aqui, né, na segunda coluna, né? E o outro número, ó, a dica aqui, ó, é 8,2, né? E já tem a potência aqui, 10 elevado a 8. Então, aqui vai ser 8,2, né? Aqui, gente, praticamente vou copiar a mesma coisa, só que em vez de menos vai ser mais, ó. Vamos ver se é isso mesmo? É, exatamente, ó. Vai ser mais, né? Faço a soma. Aqui já ficou em notação científica bonitinho, ó, e aqui eu copiei os números que eu falei, certo? Então, gente, atividade, vocês vão na apostila, vão resolver, mandar foto disso. E lógico, tudo tem que estar copiado no caderno. Não precisa mandar foto do caderno, tá, gente? Só da apostila nesse primeiro momento.
Aí, lá na página 65 e 66 tem atividade 2, vou ler com vocês, a gente vai fazer juntos, tá? A distância no universo são medidas em ano-luz, né? Porque são muito grandes. Ou seja, cada ano-luz representa a distância percorrida pela velocidade da luz em um ano. A velocidade da luz é de aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Aí o que ele quer? Escreva essa distância com todos os dígitos. Todos os dígitos. Então, não quero aqui, gente, nesse item A, eu não quero a potência de 10, eu não quero a notação científica, eu quero o número com dígitos. Para isso, eu tenho que descobrir quantos segundos tem um ano. Então, vamos pensar, um ano tem quantos dias? 365 dias, não é? Um dia tem quantas horas? 24. Uma hora tem quantos minutos? 60. Um minuto tem quantos segundos? 60 também. Se eu multiplicar todo mundo daqui, vai dar 31.536 segundos, ou seja, né? Isso aqui é a quantidade de segundos de um ano. Agora, vamos multiplicar a quantidade de segundos pela quantidade de metros, porque não é cada segundo anda 3 vezes 10 elevado a 8 metros? Então, só que o que é 3 vezes 10 elevado a 8? 10 elevado a 8 não são 8 zeros? Então, ó, tá aqui, ó. É a mesma coisa que 300 milhões, né? Aqui tem 8 zeros. Fazendo a multiplicaçãozinha, vai dar esse número enorme aqui, ó. 1.000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão. Nossa, gente, esse número é quintilhão, é 9 quintilhões, 460 quadrilhões, 800 trilhões. Esse é o número, é um número enorme, né? Então, isso aqui, gente, é a quantidade de metros percorrido em um ano pela luz, tá? É muito grande esse número. Então, assim, ó, esse número, gente, realmente a gente tem que transformar em notação científica, que é o que ele pede aqui no item B, ó. Quantos metros aproximadamente possui um ano-luz? Considerando que o ano tem 365 dias, tá? Transformando, então, isso aqui em notação científica, é a mesma coisa de eu pegar a vírgula que está escondida no final do número e trazer aqui no primeiro algarismo, no 9. Então, ela vai andar quantas casas aqui para esquerda? 15, né, gente? Ó, 3, 6, 9, 12, 15 casas, ou seja, 9,4608 vezes 10 elevado a 15 metros, tá bom? Então, ó, a vírgula andou 15 casas para a esquerda, belezinha? Então, vamos continuar. O último exercício dessa situação de aprendizagem, gente, é a distância média entre a Terra e o Sol, tá? E a distância entre o Mercúrio e a Terra. Então, vamos ler para descobrir o que ele está pedindo, ó. A distância média entre a Terra e o Sol é de 1,496 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. E a distância média entre Mercúrio e o Sol é de 5,79 vezes 10 elevado a 7 quilômetros. Observe a figura a seguir. Qual é a distância média entre a órbita da Terra e a órbita de Mercúrio? Então, gente, o que ele dá lá de informação no enunciado? Distância entre Terra e Sol. Tá aqui a Sol e a Terra. Essa distância é esse numerão aqui. E a distância entre Sol e Mercúrio? Esse numerão aqui, menor que esse, mas é um numerão também. O que eu quero? A distância entre Mercúrio e Terra. Ou seja, o que eu tenho que fazer? A distância entre a Terra e o Sol menos a distância entre Mercúrio e o Sol, certo? Foi o que a gente fez aqui, ó. Coloquei aqui a distância entre a Terra e o Sol e a distância entre Mercúrio e o Sol. Eu vou fazer menos, tá? Para isso, tem que igualar os expoentes. Eu escolhi igualar aqui a distância da Terra e Sol, né? Tá 10 elevado a 8, eu deixei 10 elevado a 7. Andei uma casa para a direita, então eu diminuí um lá no expoente, ó. A casa andou para cá, né? Ficou 14,96. Então, ficou 10 elevado a 7. O outro não mexi, ó, copiei. Como agora tá tudo igual, é só fazer 14,96 menos 5,79 e copiar 10 elevado a 7. Ó, e ele já até me deu a resposta, ó, em notação científica, nem precisei transformar aqui no final. Tudo bem, gente? Então, gente, esse foi o vídeo. Vão lá, façam as atividades, tirem a foto bonitinho, bem legível, bem feito, gente, tá? Se identifiquem. Eu vou pedir para pôr o nome, tá? Põe nome, bonitinho, a série de vocês, porque não dá para adivinhar de quem é as atividades, tá, gente? Vocês têm um problema com o nome. Então, gente, é isso. Muito obrigada. Deixa eu sair daqui da gravação e até a próxima.